Você já deve ter se perguntado por que determinadas pessoas têm um nível de aprendizado tão rápido comparado a outras que demora muito tempo para aprender determinada matéria, determinado assunto. Pois bem, hoje neste vídeo eu vou trazer para vocês dados científicos de uma neurocientista dos Estados Unidos, a qual ela relata 6 gatilhos comprovados que aceleram o nosso aprendizado, tá bom? Então fique comigo até o final desse vídeo e vamos lá. O primeiro gatilho que essa neurocientista fala é sobre a atenção. Sim, para que tenhamos uma capacidade de aprendizado eficaz ao ponto de aprendermos algo rápido, precisamos ter atenção. Repare bem, reparem nos seus pés. Agora você está sentindo a textura do chão, da chinela, do seu sapato e até mesmo deve estar percebendo o quão apertado está a sua chinela, sandália ou seu sapato. Sabe o que é interessante disso? É que há 2 segundos atrás você não estava nem reparando nos seus pés. Mas sabe por que é que isso aconteceu? Porque você não estava direcionando a sua atenção para os seus pés. E é exatamente isso que eu quero trazer para vocês. É comprovado cientificamente que quando demonstramos mais atenção para determinada matéria, para determinado exercício que temos que aprender, o nosso cérebro retém 2 vezes mais e com facilidade aquela atenção, justamente porque direcionamos a nossa atenção para aquela atividade e o cérebro entende de que precisamos absorver aquelas informações na memória de longo prazo. Iremos agora para o segundo gatilho neste vídeo, que seria o alerta. Sim, alerta. Não tem como você aprender algo novo se você não tiver alerta, se você não tiver a perspectiva de que vai aprender algo novo e de que precisa aprender algo novo. O alerta, muitas das vezes, você pode usar coisas do seu dia a dia para estar em uma situação de alerta máximo. Por exemplo, você pode tomar um banho gelado. É comprovado também cientificamente que o banho gelado ajuda você ter estar mais alerta, ter mais atenção. E o estresse, sim, você não ouviu errado. É comprovado também cientificamente que um pequeno estresse no seu dia a dia, dependendo da situação, pode deixar você em estado de alerta máximo. Mas temos que ter cautela porque não podemos abusar disso. Quando eu falo estresse, é um estresse no bom sentido, de você, poxa, eu tenho que passar nesse concurso porque é a oportunidade da minha vida para eu dar uma vida melhor para o meu filho, para minha esposa, para minha mãe. Pronto, você causou um pequeno estresse no seu subconsciente e esse estresse vai te motivar e te deixar com mais atenção naquela determinada atividade, naquela determinada matéria. Agora vamos para a terceira estratégia. O sono. Sim, é comprovado cientificamente que o sono é uma ferramenta fundamental para o aprendizado. E eu quero aqui quebrar um tabu que a maioria dos professores e donos de cursinhos colocaram aí à disposição, e a grande maioria acreditou nisso, de que a gente precisa estudar de madrugada, de que a gente tem que estudar enquanto o nosso concorrente está dormindo, e isso é o maior erro que o ser humano comete quando é relacionado ao aprendizado, porque a ciência fala que é no sono que o nosso cérebro é resetado, ou seja, é no sono que o nosso cérebro vai conseguir recuperar a energia e também fazer uma limpa daqueles vestígios que ficou durante o dia, tá bom? Então, para você ter um aprendizado eficaz, rápido, você precisa ter uma noite de sono de qualidade. Vamos agora para a quarta estratégia, que seria a repetição. Sim, a repetição, ela nos traz uma velocidade gigantesca de absorver
aquela determinada matéria, aquela determinada informação e transferir aquela informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Por quê? O nosso cérebro gasta muita energia para guardar uma informação na memória de longo prazo. E ele não vai se dar o trabalho de guardar uma informação que você só repetiu ela uma única vez. O cérebro entende de que aquela informação não é importante, então ele vai descartar, ele vai tirar ela até da memória de curto prazo. Então é interessante que todos os dias nós estejamos ali alertando o nosso cérebro através da repetição de que determinada informação que nós escolhemos, precisamos guardar ela na memória de longo prazo. Então é através da repetição que o cérebro entende e transfere as informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Vamos agora para a quinta estratégia, que seria as pausas. Está muito interligado com a parte do sono, mas aqui são pausas menores, tá bom? Quando você começa a aprender uma nova matéria, o seu cérebro naquele momento está recebendo as informações um pouco bagunçadas. Então é comprovado cientificamente de que dar pausas de 5, 10, 15, 20, 30 segundos após assimilar aquela informação, o cérebro consegue reorganizar e traçar uma linha editorial, a qual, quando a gente precisar futuramente, ele consegue puxar aquelas informações à tona da memória de longo prazo e fazer com que a gente se lembre. E uma dica que eu deixo para vocês aqui: a partir do momento que você está ali estudando e percebe que não está tendo mais alerta nem atenção, você precisa fazer uma pausa ali entre 10 a 30 minutos. Por quê? Novamente vou dizer para vocês, é comprovado cientificamente que o nosso cérebro está constantemente passando pelo ritmo ultradiano. O que é o ritmo ultradiano? É a capacidade do cérebro de entrar em um estado de pico, em um estado de alerta máximo e sair dele, tá bom? E o nosso estado de alerta dura ali entre 90 minutos, tá bom? Ou seja, 1h30. Então, é eficaz que você estude ali 1h30 determinada matéria e depois de uma pausa ali de 20 minutos. Fazendo isso, você vai dar um reset no seu cérebro, ao ponto de quando você acordar, você vai estar com o seu cérebro renovado e as informações que você absorveu antes do sono ou antes daquela pausa que você deu, elas vão estar mais próximas de serem transferidas para a memória de longo prazo. Tá bom? Vamos agora para a última estratégia, que seria os erros. Sim, os erros causam na gente um estresse, os erros causam na gente uma ansiedade, mas é importante que nós, no nosso processo, tenhamos momentos de erro, porque a partir do momento que você erra, você abre um alerta no nosso cérebro e o nosso cérebro começa a traçar um mapa do porquê que você errou, onde foi que você errou e como ele deve fazer para não cometer o mesmo erro. Então, é importante que você, quando for começar determinada matéria, um exemplo, for começar o tópico de acentuação gráfica de português, você começou o tópico hoje, não espere para terminar o tópico todinho para só depois iniciar as questões. Não, já inicia as questões logo de cara. Estudou uma parte do tópico hoje, terminou, resolva as questões. Logicamente você vai errar muito logo de cara, mas isso vai trazer uma sensação de alerta para o seu cérebro e ele vai entender que quando você for responder as questões novamente, ele vai ter a obrigação de trazer aquelas informações que ele colheu à tona para que você não cometa os mesmos erros. E para ele fazer isso, ele precisa transferir essas informações da memória de curto prazo para a memória de longo prazo, tá bom? Então, galera, quero deixar aqui um pedido para vocês. Inscrevam-se nesse canal, ative o sininho de notificações, tá bom? Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui
o link da neurocientista dos Estados Unidos que falou sobre essas 6 estratégias. Em uma palestra, passou esses 6 gatilhos que é comprovado cientificamente que se você colocar em prática esses 6 gatilhos todos os dias, a sua capacidade de aprendizagem vai dobrar. Você vai aprender um determinado assunto 10 vezes mais rápido e com maior facilidade.